que hoje foi afastado das suas funções e ele é suspeito num caso de importunação sexual. Marco Buzzi recebeu o salário acima do teto em vários meses e vai manter R$ 44 mil, mesmo afastado da remuneração, Essa remuneração líquida do magistrado, ela chegou a R$ 260 mil em setembro de 2025. Eu vou explicar esse caso para vocês. O ministro Marco Buzzi, ele vai manter um vencimento de R$ 44 mil, mesmo afastado e investigado por suspeitas de importunação sexual. A manutenção do salário sem gratificações e auxílios, ela é baseada em uma decisão do Conselho Nacional de Justiça. O afastamento cautelar do ministro, ele é temporário e foi decidido hoje pelo STJ. Até a apuração das condutas nesse período, o ministro mantém o salário, mas fica impedido de usar carro oficial e utilizar o local de trabalho. Em dezembro de 2025, o ministro recebeu R$ 143.600 dos cofres públicos, valor superior ao teto do funcionalismo. O teto do funcionalismo é regulado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Todo mundo no funcionalismo público teria que receber até o máximo que é o teto dos ministros do STF. Desde setembro, consta no contra-cheque do ministro Marco Buzzi um chamado direito eventual, que geralmente trata-se de alguma indenização ou acordo. Os valores líquidos recebidos pelo magistrado estão lá no portal do SNJ, do Conselho Nacional de Justiça, e foram de 260 mil em setembro, 100 mil em outubro, quase 113 mil em novembro e R$ 143.600 em dezembro, são dados oficiais do CNJ. Buzzi, como eu estava explicando, é acusado de importunação sexual por duas mulheres, o caso ainda está em investigação, uma jovem de 18 anos, filha de um casal de amigos do magistrado, e uma segunda vítima, que ainda não foi identificada. No dia 10 de março, o STJ vai voltar a deliberar sobre o futuro do magistrado após a conclusão das investigações. A gente não sabe o que vai acontecer com esse caso. Em casos anteriores, ministros acusados que estavam sendo investigados de corrupção tiveram a sua aposentadoria antecipada e aí receberam os vencimentos pelos quais haviam contribuído. Vamos mergulhar então nessa discussão? Primeira notícia em si. O Superior Tribunal de Justiça afastou, por unanimidade, o ministro Marco Aurélio Buzzi. Ele enfrenta duas denúncias de assédio sexual. Uma delas apresentada por uma jovem de 18 anos, filha de um casal de advogados, amigos do magistrado. Ao vivo de Brasília, o José Matheus Santos tem todas as informações. Oi, José Matheus, como é que foi essa decisão tomada hoje pelo STJ? É tudo muito sigiloso nesse processo. O que você consegue contar de informação para nós? Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Poder Expresso nesta tarde de terça-feira. Pois é, Raquel, o Superior Tribunal de Justiça tomou essa decisão hoje pelo afastamento cautelar excepcional do ministro Marco Aurélio Buzzi. 27 ministros participaram da sessão e, dentre os que participaram, todos concordaram com essa decisão, que foi tomada, portanto, por unanimidade entre os participantes. Outros 4 ministros estavam ausentes justificadamente, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça nesse comunicado, e o STJ decidiu que durante esse período o ministro vai ficar impedido de utilizar o gabinete, que é o seu local de trabalho, veículo oficial e outras prerrogativas inerentes ao exercício da função de magistrado, a função de juiz, no caso de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros decidiram, como você comentou agora há pouco, que até o dia 10 de março, que na verdade no dia 10 de março vai haver, já tem, portanto, uma data cravada para haver essa sessão do Pleno do STJ para deliberar sobre o desfecho da sindicância interna que foi aberta na semana passada mesmo, após o surgimento da primeira denúncia
de importunação sexual contra o ministro Marco Buzzi, o STJ, né, são muitas siglas, o STJ na ocasião abriu uma sindicância interna para realizar uma apuração sobre esses acontecimentos e o desfecho dessa sindicância, a decisão vai ser tomada, portanto, no dia 10 de março. Lembrando, Raquel, que houve uma primeira denúncia sobre uma importunação sexual que teria sido cometida pelo ministro Marco Buzzi contra uma jovem de 18 anos, filha de um casal de amigos na ocasião do ministro Marco Buzzi. Esse episódio teria acontecido em janeiro, durante uma estadia da família próxima ao ministro Marco Buzzi na ocasião, em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. Esse episódio de importunação, de acordo com a jovem que disse ter sido vítima, aconteceu durante um banho de mar onde estavam ela e o magistrado. Inclusive, ela relatou que tinha Marco Buzzi como um avô de consideração, por exemplo. Na segunda denúncia, que surgiu ontem essa informação, e trouxemos aqui na programação do SBT News, é uma denúncia de uma pessoa ainda não identificada, mas esse depoimento foi prestado à Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ouviu essa pessoa, essa mulher que alega ter sido vítima que disse ter sido vítima de um assédio sexual por parte do ministro Marco Buzzi. Hoje, a defesa do magistrado divulgou uma manifestação sobre o assunto. Disse que recebeu com resignação essa decisão por um afastamento cautelar tomada pelos demais ministros do Superior Tribunal de Justiça. Disse que essa é uma medida desnecessária diante da inexistência de risco concreto à rigidez procedimental da investigação e também porque o ministro já se encontra afastado por tratamento médico, de acordo com esse comunicado. Disse que isso é um precedente arriscado de afastamento e disse que estão sendo colhidas contraprovas para que haja uma análise serena e racional dos fatos. Hoje pela manhã, antes dessa sessão que deliberou pelo afastamento, o ministro Marco Buzzi apresentou um atestado médico assinado por uma psiquiatra para um afastamento de 90 dias. Lembrando que na semana passada ele já tinha apresentado um pedido de licença médica por tempo indeterminado. Hoje houve essa licença assinada por uma psiquiatra pelo prazo de 90 dias. Nos bastidores do STJ, eu conversei com 2 ministros do tribunal, Raquel e telespectadores, e eles afirmam o seguinte, que entende que houve ali uma tentativa de esvaziar a sessão, né, com o atestado médico que foi apresentado, uma tentativa de esvaziar o intuito dessa sessão do STJ, que seria deliberar a tendência, e o que se confirmou, deliberar pelo afastamento, mas mesmo assim isso não surtiu efeito na avaliação desses ministros, que foram em frente com a intenção de realizar o afastamento. Por fim, Raquel, o ministro Marco Buzzi ontem distribuiu uma carta para os magistrados do Superior Tribunal de Justiça e nesse comunicado ele disse que não compreende as razões das imputações feitas, mas lamenta todo esse grande sofrimento e também desgaste da corte, é o que ele classificou, e também disse que está de consciência tranquila e que agradece aos que franquearam o benefício da dúvida a ele. Volto com você, Raquel Landim, no comando do Poder Expresso. Muito obrigada, José Matheus Santos. José Matheus, que trouxe para nós o que aconteceu hoje, o posicionamento da defesa e trouxe apuração. Com base na apuração do José Matheus é que eu vou iniciar a análise com o nosso time aqui do Poder Expresso. Quem está comigo já aqui, Basília Rodrigues, o nosso César Feitosa, o Ranier Bragon. Basília, a apuração do José Matheus é muito interessante. Ele diz que o ministro Marco Buzzi entra com esse atestado médico, esse pedido de afastamento, para esvaziar a decisão dos ministros do STJ de afastá-lo. Ele entra com esse pedido anteriormente e aí é o que a defesa argumenta. Se ele já está afastado, já entrou com um pedido de afastamento médico, por que essa decisão do STJ de afastá-lo agora? O STJ claramente quer passar um posicionamento à sociedade. Quer dizer que não está compactuando de alguma forma com este caso. Um caso que ainda está sob investigação, é bom que se diga, né? Todo mundo tem direito à ampla defesa. Agora, o que eu te questiono, Basília, é o seguinte: é tudo muito sigiloso, a investigação é muito sigilosa, é um caso muito delicado. Agora, o STJ quis marcar um ponto, quis afastar o ministro cautelarmente.
Mas qual é o provável desfecho disso tudo? O provável desfecho, pelo que se encaminha e pelo histórico do tribunal lá na frente, é uma aposentadoria para o ministro? Ou ele pode realmente sofrer algum tipo de punição? Oi, tudo bem? Raquel, César, Ranier, todo mundo está com a gente aqui no Poder Expresso. Ao decidir pelo afastamento cautelar do ministro Marco Aurélio Buzzi, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, já foge do paradigma, está agindo de uma maneira diferente do protocolo, da conduta adotada pelo tribunal em outros casos que até nem ganharam tanta visibilidade pública assim. Essa é uma avaliação de quem trabalha no tribunal na parte jurídica, né? Os gabinetes dos ministros são assessorados por servidores administrativos, mas também por juízes. E eles me contaram que uma sessão para definir o afastamento de Buzzi seria uma exceção e não uma regra do tribunal. Por isso que ontem à noite, quando o presidente da corte, Herman Benjamin, divulgou um ofício aos 33 magistrados dizendo que haveria a sessão extraordinária hoje, a portas fechadas, para tratar de um assunto administrativo, um procedimento administrativo do tribunal, que é esta sindicância, que vai se desdobrar num processo administrativo disciplinar contra Buzzi, ficaram alguns questionamentos. No que pode dar esta sessão? Afastamento do ministro, mas isso foge da regra. No fim das contas, foi o que acabou acontecendo mesmo, porque o caso, especialmente pela cúpula do STJ, foi entendido como algo insustentável. Não dava para manter Buzzi na condição de ministro do Superior Tribunal de Justiça sem que suas condutas fossem confundidas com a prática comum do tribunal. Esta percepção tornou-se mais clara depois da segunda denúncia. A primeira, que veio à tona na semana passada, referente a uma jovem de 18 anos, filha de um casal de advogados que é muito conhecido ali no meio jurídico, amigos da família de Buzzi, iniciou uma investigação. Mas depois, quando veio a segunda denúncia, a partir de uma servidora do tribunal, diga-se de passagem, alguém que atua nos gabinetes, então, claro, que tipo de prática delitiva não deve acontecer contra ninguém, mas levando em consideração que era uma servidora que reunia confiança, experiência no tribunal a ponto de atuar dentro dos gabinetes, isso ganhou contornos ainda mais institucionais, né? Uma atitude individual se confundindo com o dia a dia, a rotina institucional do tribunal. Isso não poderia acontecer. Ciente, né, de que seria afastado na sessão de hoje, ontem à noite, como um enredo mesmo do processo, o ministro Buzzi encaminhou uma mensagem no grupo de ministros do STJ, a qual nós tivemos acesso em primeira mão e divulgamos aqui no News Noite, no SBT News, ainda ontem à noite. Ele se diz inocente, afirma que nunca tinha falado ainda sobre o caso, porque está internado, depois a gente descobriu, no DF Star, que é um hospital de luxo, né? Um hospital muito bem conceituado aqui em Brasília, dizendo que está abalado emocionalmente e também com questões cardíacas. É isso que consta em informações encaminhadas por ele ao STJ, até para justificar o seu afastamento. Nesta mensagem, não tem ele falando de afastamento. Ele afirma que irá provar a inocência e que reconhece estar levando desgaste e sofrimento ao STJ, mas também à sua família e pessoas do seu convívio. De ontem para hoje, como já havia certeza do afastamento posto na sessão, o ministro Buzzi tentou se antecipar e apresentar esse afastamento para que ele não saísse como um sancionado, né? Mas sim uma pessoa que tomou consciência para si da delicadeza do caso, estava se retirando para não deixar uma mancha no STJ, mas já estava tudo certo mesmo, os ministros haviam decidido entre eles, não tinha como sair dessa sessão sem um afastamento. A única consideração que eu gostaria também aqui para pontuar, fazer, todos os ministros que votaram foram favoráveis
ao afastamento. 27 magistrados, a gente está falando de uma corte que tem 33 integrantes, o corregedor não vota, o próprio Buzzi, obviamente, também não. 27 magistrados votaram e outros 4 optaram pela abstenção. Neste caso, foram ausências justificadas. Alguns deles disseram que têm uma relação de amizade com Buzzi e que não poderiam participar diretamente. César, a Basília nos traz essa informação baseada na apuração que ela tem, que o próprio fato do STJ estar se posicionando a favor do afastamento já mostra um posicionamento diferente do tribunal do que o habitual. Pela sua vivência nas apurações, nos bastidores do judiciário brasileiro, o que você antevê, conversando com as pessoas, de encaminhamento para esse caso? É possível que haja algum tipo de punição realmente para o magistrado se ficar comprovado que as denúncias são verdadeiras, ou há uma tendência de aposentadoria antecipada, como já ocorreu em outros casos? Então, Raquel, boa tarde para você, Basília, Raniero. Eu acho que tem 2 questões aí. A primeira é a questão administrativa, que pode ser tomada tanto pelo STJ, mas também pelo Conselho Nacional de Justiça. O caminho natural para essas decisões, até por legislação e por regramentos internos do judiciário brasileiro, os caminhos administrativos para esse tipo de caso é a aposentadoria compulsória como o máximo, como o que pior pode acontecer contra um integrante de tribunal superior. Então, se o caso ocorresse somente no CNJ ou somente por meio dessa sindicância no STJ, o pior que poderia acontecer com ele seria essa aposentadoria antecipada, que, na prática, ele acaba deixando o tribunal, o que é ruim, mancha a carreira de um magistrado, mas que, na prática, também ele acaba mantendo vários benefícios que ele adquiriu durante a carreira e que ele acaba, apesar de não usar mais a toga, ele acaba mantendo esses benefícios em sua vida particular, em sua vida privada, como essa própria questão dos salários, como você trouxe mais cedo. O que pode fazer com que esse caso seja diferente, no caso de Marco Buzzi, é a investigação que corre no Supremo Tribunal Federal. Ele, portanto, tem sido investigado administrativamente, por meio de sindicância, por meio do processo que foi aberto no CNJ, mas no Supremo Tribunal Federal é um processo criminal. É uma investigação criminal ainda, um passo para trás. A Polícia Federal, que é responsável por esse tipo de inquérito, ela vai colher os depoimentos, vai tentar reunir provas sobre os casos relacionados ao ministro Marco Buzzi, depois deve apresentar um indiciamento, a PGR muito provavelmente vai apresentar depois uma denúncia e depois dessa ação penal colocada, impetrada, será possível ver se ele será ou não condenado criminalmente. E aí sim, no fim de um processo criminal, ele pode sofrer sanções como a perda da função pública e sanções mais agressivas relacionadas à sua vida particular, à sua vida privada, e aí afetando, inclusive, questões relacionadas à magistratura. Mas os direitos adquiridos dele como ministro do STJ, tendo descontado em seu contra-cheque, por exemplo, uma parte da sua aposentadoria, né? Portanto, ele muito provavelmente vai manter esses direitos, mas numa investigação criminal isso tudo pode enfim, sofrer alguns reveses um pouco mais graves, mais incisivos para a sua vida diante dessa investigação desses crimes. Mas uma coisa que a Basília destacou, que o José destacou e que vai muito também na linha da minha apuração junto a integrantes do STJ, é o fato de que a segunda denúncia agravou muito a situação de Marco Buzzi. O que o ministro estava contando nos bastidores ali do STJ é que, num primeiro caso, que já causou muito constrangimento, já foi terrível para a convivência ali no próprio tribunal,
havia ali aquela máxima de indúbio pro réu. Claro que nesse caso, esse conceito é um conceito de meio de julgamento. Se houve um empate, o réu precisa ser absolvido, porque na dúvida o réu não pode ser condenado. Então, o tribunal estava conduzindo o caso dessa forma. Havia um constrangimento tremendo, havia um início de discussão se haveria ou não uma possibilidade de um afastamento compulsório, mas a decisão foi abrir a sindicância e a coisa correr durante esse tempo. Mas com esse segundo caso, eles mudaram para indúbio pro sociedade. Ou seja, na dúvida, vamos beneficiar a sociedade sobre a atuação desse ministro e, portanto, decidir pelo afastamento compulsório. É uma decisão provisória, no mês que vem a gente vai ver, enfim, o desfecho desse caso, mas é uma mudança de postura importante, como destacou a Basília e o Zé Matheus há pouco. Obrigada, César. Ranier, tem essa decisão do CNJ que garante aos magistrados que são afastados, que estão sob investigação, que eles continuem recebendo seus vencimentos, são seus salários. Até faz sentido, porque a pessoa ainda está sob investigação. Mas você tira todos os tipos de bonificações, de acordos, os chamados pendulicários, que às vezes vão incrementando os salários dos magistrados. O que chama a nossa atenção como sociedade, que às vezes nos espanta, é quando a gente olha os valores, né? Porque o salário de um magistrado, de uma corte, uma alta corte do judiciário, ele já é alto para a maioria da população brasileira, ainda mais quando a gente pensa que é pago com dinheiro público, né? Um magistrado de uma alta corte ganha R$44 mil. E aí, no caso do ministro Buzzi, no final do ano passado, por conta dessa bonificação extra que ele estava recebendo, aí fruto de algum acordo, um mês chegou a 260 mil, em vários meses ali no final do ano, passava dos R$100 mil. E aí isso entra em toda uma discussão que está sendo feita no país sobre reforma administrativa, entra na discussão ali na aprovação do presidente Hugo Mota de alguns reajustes para alguns servidores do Legislativo e já tinha sido aprovada reajustes para servidores do Judiciário. Eu acho que isso que espanta um pouco as pessoas, quando você chega em como é que se cria esses super salários no serviço público brasileiro. Exatamente, Raquel. Boa tarde para você, para o César, para a Basília e para todos que acompanham o Poder Expresso. São duas questões aí que eu vejo que são importantes no debate público e são importantes no sentido de provocar uma mancha no serviço público em relação à população. É muito comum haver um estereótipo ali do funcionário público que não trabalha, que ganha muito, que ganha acima do teto, mas a gente sabe que isso é restrito a uma elite do funcionalismo público que, justamente como você mostrou aí na reportagem, é o caso do ministro Buzzi, que vem recebendo salários bem acima do teto, né, do dobro, triplo ali do teto constitucional, devido a esses acordos aí de pagamento retroativo, de vale alguma coisa, de coisa indenizatória que abrange ali muita gente do judiciário. Então, isso é uma coisa que está sendo discutida no Congresso Nacional por meio da reforma administrativa, mas como a gente já mostrou aqui também, a reforma administrativa ela tem chance zero de ser votada nesse ano de 2026 e muita gente levanta dúvidas também se em 2027, 2028 vai haver esse tipo de votação, justamente porque há uma pressão muito grande das corporações, dos sindicatos, do funcionalismo ali, das pessoas que atuam na cúpula do funcionalismo para que haja essas mudanças. Então, essa questão do penduricalho é uma questão que mancha muito a imagem do funcionalismo público e a outra questão é essa da punição administrativa máxima. É até engraçado chamar de punição, né? Uma aposentadoria com salário, com proventos integrais.
Isso é amplamente debatido, criticado e nunca mudou. Poderia ser também alvo dessa reforma administrativa, mas mesmo que ela fosse votada esse ano, pouca gente colocava fé que isso poderia ser mudado, porque é um benefício que os magistrados têm e que ele é muito difícil de ser explicado para a sociedade. A pessoa comete ali uma corrupção, um desvio ou, por exemplo, um assédio e é comprovado e ela sofre esta punição máxima de aposentadoria compulsória, obrigatória, com pagamentos integrais. Tem a mancha na carreira dela? Tem, mas ela continua recebendo dos cofres públicos esse salário e alguns outros benefícios ali que acumulou durante a carreira. Então, são dois pontos que, na minha visão, eles estão longe de serem sanados, Raquel, porque, como eu disse, o debate no Congresso ele está paralisado e sem perspectiva de ser retomado. É o que o César mencionou, né? Você tem investigação criminal que corre em paralelo, essa sim pode ser que, né, resulte em punição, mas essa discussão administrativa no país ela precisa ser feita. Em anos de eleição é muito difícil.